boa tarde, boa noite a todos. Meus cumprimentos a todos. Nosso tema hoje é a insuficiência respiratória aguda da disciplina de primeiros socorros e biossegurança, medida de biossegurança. Então, na medida de biossegurança, é importante falarmos em primeiros socorros o que seria insuficiência respiratória aguda. Temos várias formas de insuficiência respiratória aguda. Mas na introdução de insuficiência respiratória aguda, ela é a descompensação do sistema respiratório meramente dito. A priori, nós temos variadas formas de insuficiência. Então, as maiores causas das internações hoje em UTI, em unidade de terapia intensiva, se dá por insuficiência respiratória aguda. Atualmente, não há classificação para o evento, que é a dispneia, digamos. Então, intermediário à insuficiência respiratória. O quadro subjetivo individual de complexidade dos sinais e sintomas clínicos. Então, lá em primeiros socorros, vocês vão determinar o que vai diferir sinais e sintomas com relação à insuficiência respiratória aguda. Então, vai diferir, existe uma singularidade, objetivo e ímpar a identificação dos sinais clínicos de cada insuficiência respiratória aguda. Na definição da insuficiência, trata-se de uma síndrome caracterizada pela incapacidade do sistema respiratório efetuar adequada troca de gás, ou seja, no tempo ins e ex, ou melhor dizendo, uma hipercapnia pode ser um distúrbio relacionado à insuficiência respiratória aguda, um distúrbio relacionado. Então, nós temos um composto do sistema fisiológico que é lá no sistema tampão, no ciclo de Krebs. Nesse ciclo de Krebs, lá no sistema tampão, entra sódio, sai potássio, vice-versa, o pH, as classificações de alcalino e ácido no sistema metabólico ou sistema respiratório propriamente dito, é importante enfatizarmos essa concentração de oxigênio em eliminar o quantitativo de CO2 na corrente sanguínea, também designada pela falência respiratória. Então, nessa definição de insuficiência respiratória, nós definimos ali variadas características por essa síndrome de entrada e eliminação de CO2 e vice-versa. Na fisiopatologia da síndrome respiratória, insuficiência respiratória aguda, a ventilação é a realização do volume corrente. Isso se dá nos ventiladores mecânicos, ou seja, na ventilação artificial. Então, na ventilação artificial, para vocês terem uma noção básica da fisiopatologia, realiza-se o volume corrente que estabelece na dinâmica e finaliza através da intimidade alveolar e perfusão dos gases. Essa perfusão dos gases, quando se determina o quantitativo de tempo ins, tempo ex, vai variar também do tamanho da caixa torácica do paciente, idade. Então, aqui na fisiopatologia, nós enfatizamos com o determinante de tempo de perfusão. Essa perfusão pode ser sistêmica, graduamos ela e mensuramos ela através do exame da gasometria, que colhe-se o sangue arterial. Nesse sangue arterial, eu vou qualificar e quantificar o quantitativo de principal do HCO3, que seria o bicarbonato de sódio, para o neutralizador universal aí. Então, ali eu vou verificar o quantitativo de KCl, NaCl, que fala lá anterior que eu quis dizer do ciclo de Krebs. Então, na fisiopatologia, essa troca de gás que pode se concentrar o quantitativo de CO2, um básico exemplo aí clássico seria o DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, ela tem uma deficiência na realização da troca gasosa. Então, ali na fisiopatologia, vale ressaltar a deficiência dessa troca gasosa que vai alterar o sistema tampão. E essa é a fisiopatologia. Mais adiante ali na fisiopatologia, pode-se perceber que nós enfatizamos para a ventilação mecânica, que aí já mais adiante em pacientes críticos, pacientes de terapia intensiva, mas em primeiros socorros é para determinar a ímpar ou a singularidade dos sinais clínicos de cada insuficiência respiratória aguda. Nas causas principais aí que nós temos, que seria asma, DPOC, pneumonia, fibrose, embolia pulmonar, AVC, meningite, encefalite, síndrome de Guillain-Barré,
Vale a pena depois vocês derem uma lida aí na síndrome de Guillain-Barré, o que relaciona ao diafragma, que músculo, o porquê da relação, analogia da síndrome de Guillain-Barré com a musculatura acessório, não acessório, qual é a respiração. Então, que respiração seria essa? Biótico, Kussmaul, respiração de Gaspy. Então, nós temos relacionados tipos de respiração com relação a Guillain-Barré. Também no trauma, propriamente dito, relacionado a vocês, enfatizando para vocês em primeiros socorros aí no trauma, um trauma de região torácica, né, tronco anterior, posterior, sabido que não é um trauma realmente abdominal. Então, o trauma abdominal, ali na anatomia, é verificado e constatado um trauma do tronco anterior ou posterior torácico, relacionado à região ali do tórax. Então, na região do tórax, vale ressaltar o curativo de 3 pontas. Quando é que faz o curativo de 3 pontas? O porquê de enfatizar o curativo de 3 pontas? Vocês já viram em momentos anteriores nós falarmos de curativo de 3 pontas. Então, na insuficiência respiratória aguda, o trauma, dependendo da identificação que vocês vão identificar, é importantíssimo enfatizar o curativo de 3 pontas, que é a realização de vocês aí em primeiros socorros. Na alteração ventilatória ou respiratória, a alteração ambas aí, os efeitos é da troca gasosa, efeito da mecânica pulmonar, que essa mecânica pulmonar se dá meramente à musculatura coadjuvante com o diafragma. Os efeitos dos músculos ventilatórios, nós citamos ali algumas variáveis, a que eu enfatizei foi a síndrome de Guillain-Barré. Na insuficiência respiratória, nós temos uma sequência básica para nós diferirmos e qualificar a intensidade da gravidade da síndrome da insuficiência respiratória. É a dispneia, a dificuldade para respirar, a taquipneia e a taquicardia. Então, nesses sinais clínicos aí, ele já vai potencializar um Glasgow diminuído. Um Glasgow diminuído para uma decorticação, uma descerebração, pode se apresentar através de uma síndrome respiratória aguda aí. Então, uma IRA, a partir de 8, 9, já se dá um norte para terapia intensiva, que é o tubo orotraqueal, que o indivíduo vai precisar de terapia ventilatória mecânica. Então, a partir desse momento da dispneia, taquipneia, taquicardia e diminuição do nível de consciência, o FSC, o fluxo sanguíneo cerebral, vai ser diminuído. Daí a pouco, com os minutos dourados, que se fala assim, hora ouro, eu falei para vocês, nós temos lá 4 minutos. Esses 4 minutos são todo o ABCDE do trauma, o XCABDE do trauma, que é para ser realizado principalmente na permeabilidade ou manter a via aérea pérvia. Na situação de trauma aí, você vai identificar se é Schliff ou Joy Trust. O Schliff ou Joy Trust, você vai identificar através de quê? Da permeabilidade da via aérea e manutenção da cervical. Então, no momento do trauma, você vai identificar qual a permeabilidade da via aérea que você vai utilizar, Schliff ou Joy Trust. Mas aqui, enfatizando na apresentação clínica alarmante do fluxo sanguíneo cerebral, é que o indivíduo vai diminuir o nível de consciência, fazer hipóxia. Se eu exceder os minutos dourados, eu vou fazer anóxia. Então, consequentemente, o indivíduo terá uma sequela, porque não vai nutrir as células do sistema nervoso central. Sabido ainda, enfatizando que o sistema nervoso central é a região mais oxigenada, que precisa a demanda maior de oxigênio. Nós temos um sinal clínico importantíssimo para vocês aí a olho nu, que é a turgência jugular. A turgência jugular é observada nessa apresentação clínica alarmante aí, que dá um dado do FSC, do fluxo sanguíneo cerebral diminuído. Então, esses sinais lá da apresentação clínica alarmante é para se ater a um Glasgow menor que 9 e 8. Sugere-se que um Glasgow menor que 8, o indivíduo vai ser utilizado o TOT, o tubo orotraqueal. Então, nessa apresentação clínica alarmante, é só para sugerir que ele tem um fluxo sanguíneo cerebral diminuído. Posterior, nós temos uma tabela de saturação, de quantitativo de oxigênio para nutrir. E esse norte se dá a um aparelho, uma oximetria de pulso. Então, na oximetria de pulso, eu vou ter um norte aí menor ou maior que 80. Esse 80 é o quantitativo de
oxigênio ali que permeia aquela região dos capilares. Então, é um norteador. Nós temos posterior a isso a coleta do sangue arterial, que se dá através da gasometria. Mas é importante, nós temos esse norte através do oxímetro de pulso. O cálculo da oxigenoterapia. Nós temos um cálculo importante, só para vocês depois terem um entendimento básico desse cálculo. Não vale ressaltar para vocês em primeiro socorro, só para vocês terem uma noção fisiológica desse cálculo de oxigenoterapia. O que vocês precisam se ater na síndrome respiratória aguda ou a clínica, e a clínica relacionada ao curativo de 3 pontas, dependendo do trauma. Então ali nós começamos a falar da clínica e paramos falando da quantidade de saturação, quantidade de oxigênio, que nós temos ali um norteador que seria o oxímetro de pulso. Então, na gasometria arterial, a clínica importante seria a cianose, principalmente de extremidade. Então, a cianose de extremidade, ela te dá um norte com a relação de diminuição da FO2. Então, diminui-se um quantitativo abrupto que ele te deu uma clínica. Como o FSC te dá uma clínica da turgência jugular diminuída para o FSC, eu tenho essa clínica também de diminuição dos capilares, de reserva de quantitativo de oxigênio ali. Ele vai apresentar uma cianose de extremidade. Significa logo que o CO2, o quantitativo é maior do que o O2. Então, logo após isso, então, nós temos uma relação de dificuldade nos alvéolos e na relação pulmonar propriamente dita. Então, o raio-x de tórax simples sugere também uma hipótese diagnóstica para nortear o quadro da insuficiência respiratória aguda. Nós temos um consenso nacional de ventilação mecânica, só para vocês entenderem a fisiologia, até porque primeiros socorros, enfatizo mais uma vez, curativo de 3 pontas e a clínica da insuficiência respiratória aguda. Mas esse consenso seria dispneia, que é o evento principal, a cianose e o análise laboratorial, que se dá meramente pela gasometria. Na insuficiência respiratória aguda, nós temos realmente o desconforto ventilatório, que pode ser momentâneo, crônico ou diversos. Então, a primeira situação de insuficiência respiratória que vocês têm em primeiros socorros é a dispneia, a dificuldade para respirar. A identificação da insuficiência respiratória aguda, vocês vão determinar. Posterior, eu vou deixar um material para vocês terem uma ideia do algoritmo com situação de fluxo sanguíneo cerebral. Sabido que é importantíssimo vocês saberem pontuar a escala de coma de Glasgow em diversas situações. Aqui nós estamos pontuando o Glasgow para o quê? Síndrome da insuficiência respiratória aguda. Então, todas as situações aí de trauma, de primeiros socorros, cabe a pontuação de Glasgow para o nível de consciência. E fazer a desobstrução da via aérea, permeabilidade da via aérea. Nós temos lá um organograma, assim como vocês aprenderam o ABCDE do trauma, XCABDE do trauma, nós temos lá o DODO, que é desobstrução da via aérea, oxigenoterapia, decúbito, elevação e oximetria de pulso. O indivíduo precisa estar na posição mais confortável para melhor ventilação mecânica ou a ventilação por suporte não invasivo, que seria no caso para vocês, Fowler. Então, o indivíduo na posição de Fowler é a melhor posição, mais adequada para a permeabilidade dessa via aérea. Então, depois vocês vão ver qual é a posição de Fowler. Nos diagnósticos etiológicos, ainda falando, nós temos lá os pulmonares, que entra todos os variáveis de DPOC, as cardiológicas, do choque, por algum motivo ali de perda abrupta de sangue, choque hipovolêmico, ele começou a ter uma dispneia porque ele perdeu um quantitativo de oxigênio pelo sangue propriamente dito e vai consecutivamente perder a nutrição de oxigênio das células pelo sangue. Então é uma forma de dispneia que entra aí como a insuficiência respiratória. As sepses também, porque tem um escape da oxigenação das células. Enfim, considerando então que há necessidade de existência da subclassificação clínica que antecede a insuficiência respiratória aguda. Então, é classificado por história pregressa, segundo informação colhida dos acompanhantes e vice-versa,
a situação do trauma ali, da cinemática do trauma que vocês puderem observar, ou se realmente tem história pregressa dessa sintomatologia da insuficiência respiratória aguda. Dependendo do fator etiológico aí, a descompensação dos sistemas orgânicos pode evoluir para um tubo orotraqueal. Então, quando evolui para um tubo orotraqueal, enfatizamos que na tabela de coma de Glasgow nós temos lá menor que 9, 8. Aí, subtende-se que ele não tem uma via aérea pérvia e perdeu o nível de consciência. Então, realmente, ele evolui para uma intubação orotraqueal. Consecutivamente, ele vai precisar de uma clínica de terapia intensiva. Pode ser denominada para uma nova designação de diagnóstico, né? Ampliar essa clínica aí para a terapia intensiva. Então, hoje seria insuficiência respiratória aguda, o conceito do que é, como vocês vão identificar, e o ponto principal, que é curativo de 3 pontas. Então, na insuficiência respiratória aguda e alguns adendos, dúvidas do que eu fui falando, vocês anotem, me perguntem aí nos nossos encontros. Eu acho que vai ter muita coisa para vocês anotarem, de posição e etc. Mas, enfim, na insuficiência respiratória é só isso mesmo, mas até o próximo encontro. Até, sintam-se abraçados.